semana aí, já alguma coisa inicial da parte de coloração. E aí, para o cabelo ficar mais frio, por quê? O meu cabelo, só falar isso aqui rápido para poder passar aqui. Ele ainda tem alguns, pode ver que a raiz dele, ó, ainda está escura aqui. Só que quando ele está colorido, de uma outra cor do loiro, do escuro, ele parece que ele tem muito branco. Aliás, ele tem 90% de branco, até mais. Só que agora que eu descolori, aproveitei a quarentena para fazer isso, que era o meu sonho de fazer quando eu ficasse aposentada, né? Eu percebi que eu tenho muito preto ainda, muito escuro. Eu falei, gente, não é possível, acho que eu tenho mais escuro. Não é, porque agora está essa quantidade, né? E aí ontem ele não está, o descolorido dele não está completamente branco igual o meu cabelo mesmo está, né? O meu cabelo é branquíssimo mesmo, que está natural. Então, ele não chegou àquele ponto de descoloração completa. Deixei assim porque está em alta, esse cabelo está em alta agora, bem clarinho e tal. Ok, né? Só que ele vai ficando amarelado conforme as lavadas. Então, a ideia era fazer isso, matizar, né? E coloca um pouquinho do azul e tal. E aí, no misturado, o shampoo e tudo, ao creme. E no final, eu achei que fica um pouquinho lilás, né? Puxou mais. Isso aí vai depender da quantidade que você põe do pigmento e também o tempo que você deixa, tá? Então, se eu deixasse mais, ele ia estar extremamente lilás. Que era roxo. Roxo, né? Igual aquela senhora rica, né? Eu não quero ficar com a senhora rica, não. Eu quero ficar com eu já que eu tô com idade mesmo. Eu quero ficar com a minha cara, mas só que com cabelo claro. Com a máscara, não tem ninguém que fique bem, né? Então, lógico. Professora? Fala. Professora, a senhora já usou a da Magic Color, a preta, totalmente preta, grafite? Vai dar o mesmo efeito e dificilmente Fica chumba, né? A gente fala chumba aqui, né, no salão. Mas ela é assim, vai deixar o efeito que a senhora quer. E Sim, muito difícil acontecer isso. Na verdade, ela não quer, Ana Paula. Ela não gosta. Oi? Ela gosta assim. Ah, Ela gosta não com esse gosta, tom ela meio gosta desse jeito. cedrê, né? Isso, exatamente. Tá linda de Ela qualquer jeito, gosta professora. Isso até a quarentena, de repente, aí eu não sei se eu volto assim ou se eu escureço. Aí agora você explica para ela a complexidade que é para ela voltar o cabelo escuro. Oi? Eu sei que cara. Agora ela quer escurecer o cabelo. Não falei que quero escurecer. Eu falei que vou. Eu sei que, né, dá trabalho, tem a base, tem tudo, tá, todo o processo. Mas, enfim. Professora, Vai me nada dar de mais trabalho do escurecer. que estava antes, né? Oi? Nada de Fala, escurecer. não Tá fala. linda assim. Vamos ficar, por enquanto, né? Tá bom, então fala, Dalvina. Tem mais alguma pergunta relacionada a isso que a gente falou agora, tal? Porque tem muita coisa que é na prática mesmo, né, gente? Então, vocês vão estar vendo direitinho. Agora eu já estou percebendo, assim, que algumas estão comprando alguma coisinha, né, para poder já praticar. Gente, isso é não, importante. agora vocês precisam juntar todo o só dinheiro falta no cofrinho aprender, de né? vocês. Então, agora vocês vão juntar todo o dinheirinho no cofrinho de vocês para quando chegar a prática, vocês não terem o problema de não ter o material, tá? No laboratório tem, mas vocês já sabem como é que é, né? Não vai ter aquela quantidade de coisas para todo mundo. Quando uma pessoa quiser esfumar um olho, né? Todo mundo quiser fazer a prática do esfumado, não vai ter pincel para todo mundo, não adianta. O pincel de esfumado é um pincel para cada pessoa praticando. Então, a gente passou, não sei se a gente passou a lista, não passou a lista de material para vocês? Vocês têm a lista de material? Não, de Não? pincel, não. Nós Nem levamos a nem mochila da aqui em casa. maquiagem, nem de cabelo, nada disso? Só de Não. sobrancelha? Então, Sim, na aula a gente não explicou, Tá. na aula a gente não mostrou os tipos de pincéis que existem? só mostrou assim na hora. Não lembro, não. Na aula Escrever. a gente fez uma aula só de material de maquiagem. Plaquete, explicando para que serve.
apontador, pincéis, os tipos de pincéis? Não? Tem no projeto só, eu acho. Projeto não, no relatório que eu tenho. Não, nós vimos no ambiente do aluno, assim, mas a lista mesmo a gente não recebeu, não. Não, Tá, mas então a gente vai passar a lista de material para vocês, tanto de cabelo quanto de maquiagem, para vocês comprarem. A gente vai fazer a lista, tem uma lista enorme do material inteiro para um profissional trabalhar. A gente vai reduzir, vai fazer o que a gente vai precisar que vocês tenham para a prática no laboratório, tá bom? Tá bom. E o fixador, né? A gente vai passar o fixador, mas a gente vai ver se vocês vão precisar levar pelo menos o fixador. Eu não sei se vocês vão precisar levar, mas a gente vai passar assim mesmo, porque é bom que vocês tenham, não é isso? Então, E sempre pensar o seguinte, que poxa, essa lista é longa. Sempre uma lista não é tão pequena, né? Mas aí vocês vão ver aquilo que já tem. Às vezes, esse pente eu já tem, isso aqui serve, isso aqui eu tenho, esse bob, a Jaqueline me mostrou bob, mostrou umas coisas que já tem. Então, assim, eu já tenho isso. E como vocês estão em grupo, o ideal seria o seguinte, fulana tem isso, fulana tem isso. Todo mundo, às vezes, tem uma prancha em casa, né? Apesar que prancha, acho que a gente, não sei quantas a gente tem lá, mas tem prancha. Mas, assim, mas é importante, porque às vezes você quer fazer com a tua para saber como fica, né? Porque às vezes quando você usa o material do outro, quando você vai usar o teu, poxa, gente, mas a minha dá uma diferença, eu não consigo fazer um contato legal com a prancha. Ou esse pincel, eu não consegui fazer um esfumado. Então, é legal, assim, vocês verem o que cada uma tem, quando passar a lista. Eu tenho isso, tenho aquilo, a gente só compra isso aqui e vamos ver o que tem lá e para a gente continuar, né? Porque eles não tinham nem como, foi passada uma listagem também para eles, principalmente de maquiagem, tem coisas lá, mas eles não tiveram como trazer por conta tudo parado, né? Então, inclusive os laboratórios fechados, tudo fechado. Então, não sei como ficou, né? Mas até a gente entrar de recesso, tinha as coisinhas lá. Não sei como é que tá em relação a tudo que vocês vão usar, tá? Então, é bom vocês terem a lista e o que vocês puderem adquirir para praticar, isso é importante. Assim como algumas fizeram, e foi interessante isso, já ter aquele contato. Eu vi a questão vocês fazendo também máscara de argila, de coisa. Isso daí é legal, gente, porque é uma prática, né? Quando você, poxa, dá esse efeito, acontece isso, olha como é que foi, se eu deixar mais tempo, se eu deixar menos, o que vai acontecer, né? Então, tudo isso é importante, tá? Então, professora, tá. se puder, passa as duas listas, a lista do que a gente vai precisar de imediato e a lista do que a gente pode ir adquirindo ao tempo. Mesmo que a gente não consiga tudo para agora, a gente, né, consegue o principal, mas aí ao longo do tempo a gente já tem a lista para ir comprando produto de qualidade de profissional. Tá bom. Não deixa a gente esquecer, perfeito. Não, tá, gente? Tá bom. Porque agora, por exemplo, acabou aqui, a gente vai começar a corrigir trabalho, um monte de coisa. Então, prova, que tem gente já fazendo prova vocês são do modular, mas do disciplinar, o pessoal já todo está fazendo prova, igual vocês terminam no final de semana, eles vão terminar só na semana que vem. Mas eles já estão fazendo prova, trabalho, tá? Então, vocês não deixam a gente esquecer. Eu sei que não vão, né? Mas não deixa a gente esquecer, não, tá bom? É importantíssimo, é muito importante a gente passar a lista para vocês. Tá? Então, ok. Mais uma pergunta? Não, né? Vamos passar aqui para a segunda parte. Só um minuto, gente, que eu estou compartilhando a tela aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa?
Eu vejo vocês só. E agora? Ainda não. Agora foi. Agora foi. Vamos lá, vai fazer uma análise dessa questão aqui. Questão modelo ENAD. A gente fala modelo ENAD, mas o ENAD ele tem várias. É porque essa aqui é uma questão que, na verdade, começamos a utilizar de pouco tempo para cá, se eu não me engano, 2017 para cá. Mas todas as questões que vocês têm no questionário ou em prova, elas entram no ENAD, tá? ENAD, questão modelo ENAD é o tipo de questão que não induz ao erro, tá? Ela não vai induzir você ao erro. E ela sempre vai ser, assim, bem objetiva. Ela vai estar te perguntando uma coisa bem objetiva, tá? E ela sempre vai explicar, nesse caso aqui, nesse tipo de questão aqui, ela vai buscar uma explicação da asserção, tá? Asserção é o quê? É uma afirmativa ou a frase, tá? Então, o que eu sempre falei com vocês é que vocês precisam procurar na questão, perdão, a explicação e não somente se elas falam do mesmo assunto. Porque, às vezes, a frase, a asserção, ela fala do mesmo assunto, mas ela não se explica. Esse porquê aqui é de explicação, tá? Então, ela precisa se explicar para elas. Elas podem estar corretas, mas para elas estabelecerem relação entre si, tá? Para estabelecer relação entre si e ser justificada, ela precisa explicar uma a outra. Ela pode vir a segunda explicando a primeira, ou a primeira explicando a segunda. Eu acho que a gente nunca colocou invertida, porque para vocês ainda é um pouco complexo. Eu sei que vocês iriam ter dificuldade de responder. Mas na prova do ENAD, elas podem vir invertidas, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Analise as afirmativas abaixo. Antes de escovar os cabelos de seu cliente, é muito importante que você verifique o estado dos fios para decidir qual tipo de escova e produto adequados irá utilizar. Porque, para cada tipo de cabelo, um mesmo produto é utilizado. Lembra que na penúltima aula eu falei que para cada tipo de cabelo, um produto é utilizado? E não um mesmo produto é utilizado para todos os cabelos? Porque se fosse assim, eu iria utilizar o mesmo produto que a Dione utiliza, que a Ana Paula utiliza no cabelo dela. Olha só, são cabelos loiros, né? Descoloridos. Eu acho que né, Ana Paula? Você não é lourinha assim natural, não, né? Ana tá morena agora. É mesmo? Gente, então. Aí eu saí que ela tá me ajudar aqui a entender. Ou então o mesmo produto que a Soraya utiliza. Exatamente. A gente utiliza os mesmos produtos para os nossos cabelos? Um shampoo e condicionador, por exemplo? Não. Não, a gente não utiliza. A gente vai preparar esse cabelo de maneira diferente. Por exemplo, o cabelo da Dione, eu vou escovar ele com um tipo de escova. Vocês viram na última aula que eu coloquei lá no grupo, que seria a aula do feriado, mas a gente não teve, mas a gente colocou lá no grupo, sobre cada tipo de cabelo e formas de escovação, os cuidados que vocês precisam ter. Então, assim, para cada tipo de cabelo vai ter uma escova específica. Eu não vou poder escovar o cabelo dela com a mesma escova que eu escovo o meu. Posso até em algum momento utilizar, mas não sempre. Então, essa segunda afirmativa aqui, ela não está correta, tá? Porque para cada tipo de cabelo, um mesmo produto é utilizado? Não. Está errado, ok? Então, antes de escovar os cabelos de seu cliente, é muito importante que você verifique o estado dos fios para decidir qual tipo de escova e produtos adequados irá utilizar.
Ok, correto. Tá correto. Então, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, as duas estão corretas e a segunda é justificativa, né? A segunda não é justificativa da primeira? O que vocês acham? O que vocês acham? Não, a segunda tá errada, né? Exatamente. Tá chovendo. Professora, aqui tá fácil. Tá fácil agora porque a gente está explicando, né? Essa tá fácil porque vocês estão explicando, quando a gente está sozinho. Vamos lá, a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa, não é isso? Uhum. Confirmam? Alguma coisa aí? Confirma. Ok. Então. Ó, mas pode ver as opções. As duas estão corretas e a segunda é justificativa da primeira. As duas afirmativas estão incorretas. Então, nenhuma das duas. Ok? Então, bota uma dessa na prova que a gente vai acertar. Tá bom. Tá. 2. Observe o caso a seguir e responda considerando as afirmativas logo após. Caso a pergunta, ó, uma dica para vocês, tá? Caso a pergunta abaixo, após o texto, ela esteja perguntando algo específico que represente no texto, vocês vão precisar ler completamente esse texto, tá? Então, é um bizu aí para quem faz a questão. Caso a pergunta não tenha relação com o texto especificamente, perguntando sobre algum item do texto, algum item sobre o cliente, algum item, por exemplo, sobre um passo a passo do protocolo, de um protocolo. Então, assim, se tiver um protocolo ou pergunta, tem como alguém abaixar aí? Estou em aula. Voltando aqui pra gente. Obrigada. Então, assim, se não estiver perguntando, pedindo para fazer um protocolo ou fazer algum passo a passo do caso citado anteriormente, não há necessidade de você fazer uma análise muito grande do texto, tá? Caso contrário, sim. Então, aqui a gente fala sobre uma cliente que procurou um estúdio, né? O seu estúdio ou o espaço clínico, para fazer um espaço que oferece várias coisas, tá? Vários serviços, e, inclusive, dia da noiva e debutante. Fala um pouquinho sobre a cliente, né? Paula é uma empresária do ramo de joias, então fala especificamente sobre as características da cliente, que ela tem um status social, porque ela trabalha com joias. Então, ela frequenta assiduamente a clínica e no mês do seu aniversário ganhou um presente de pacote contendo 2 tipos de serviços. Muito feliz escolheu cabelo e maquiagem. Aí tá o ponto-chave, tá? Para comemorar seus 35 anos. Então, a pergunta após. Fala sobre que ela fará o aniversário 23 de dezembro, é uma morena de cabelos longos, parará pererê. Sabendo que Paula é uma mulher acostumada a ver trabalhos bonitos, designers sofisticados, pergunta-se. Aqui é a parte mais importante, que você vai saber se tudo que você vai responder tem relação com o texto. Se não, não há necessidade de você ler o texto na íntegra. Tá? Você ficar perdendo tempo tentando identificar a questão lá dentro do texto, ok? Quais são os cuidados que o profissional da beleza terá para preparar o penteado de Paula? Essa é a questão-chave, tá? Asserção número 1. Fazer análise da haste capilar, observando seu estado quanto à porosidade, elasticidade e densidade. Tá certo ou errado isso, gente? Essa análise está certa. Ana Paula, Jaqueline. Acho que tá certo, eu acho. As outras meninas que estão aí. Ok.
Ok. Então, quais são os cuidados? Primeiro cuidado aqui, a gente está colocando. Fazer análise da haste capilar observando seu estado. Quanto à porosidade, elasticidade e densidade. Ok. Segunda, como já tem a colinha ali embaixo. Fazer a análise da haste capilar observando seu estado. Já foi. Higienizar com shampoo neutro o couro cabeludo, sendo recomendável boa fricção na haste capilar como objetivo de grande durabilidade do penteado. Essa eu já não acharia que está certo, não. Fazer muita fricção na haste, no fio, no caso, é como se fosse para passar o shampoo no fio. Mas no caso, para o penteado. Aqui está perguntando especificamente para o penteado. Entendi. Lembra que a gente falou sobre quando você vai fazer um penteado? É preciso que você... no caso da cliente, tá? Dessa cliente. Você precisa utilizar um shampoo neutro e bem lavado, o cabelo precisa estar bem lavado para poder fixar bem o penteado. Uhum. Essa eu já cairia nessa daí. A higienizar, não, eu também acharia mais ou menos, Aí que complica. A análise da haste capilar será realizada no lavatório antes da higienização. Essa acho que está certa. Então, a segunda, vamos lá de novo. Higienizar com shampoo neutro, couro cabeludo, sendo recomendável boa fricção na haste capilar. Aí aqui vem, ó, isso é importante, com o objetivo de grande durabilidade do penteado. Tá correto, porque se a gente quer uma durabilidade do penteado, a gente precisa deixar a haste bem durinha, tá? Bem fácil de penetrar os produtos de fixação. No caso da escovação para o penteado, gente. Para o penteado, ok? Ok. Então, primeira lá, é correto afirmar somente um está correta? Não, porque a 1 e a 2 vocês já estão na certeza de que está certa. 2 e 3 estão corretas, é aqui que vocês vão analisar, tá? É aqui que vocês vão começar a fazer uma análise das questões quando vocês tiverem dúvida. Por exemplo, eu tenho dúvida na 2? Então se eu tenho certeza que a 1 e a 3 está correta. Então, na afirmativa abaixo, eu preciso encontrar somente 1 e 3 está correto, ok? Respondam aí. Preciso saber que vocês estão ouvindo, ok? Então, ok. Eu estou ouvindo, tô aqui. Aí, você vai analisar se tem na resposta 1 e 3 está correta. Se eu não encontrar, é porque eu posso estar enganada, posso estar errada. No caso de vocês, aqui no questionário da faculdade, vocês têm a possibilidade de entrar em contato com a gente e verificar se houve algum erro, porque já aconteceu de ter erro na inclusão do questionário lá no portal. Mas, numa prova, né, como o ENAD, que é como se fosse uma prova de concurso, dificilmente vai ter esse erro, tá bom? Então, para vocês aprenderem a analisar a questão, vocês vão fazer dessa forma. 1 e 3, vocês têm certeza que está correta. A 2, não. Então, somente a 1 está correta? Não, porque para mim a 3 também está. Questão 2 e 3 estão corretas? Poxa, na tua cabeça está correta. Então, aqui você teria a possibilidade de errar essa questão. Porque a 2... Ah, não, perdão, desculpa, é 1 e 3. A 2 e 3 estão corretas? Na cabeça Incorreta. A 2 está incorreta, certo? Uhum. Mas a 3 está correta. Somente a questão 3 está correta? Não, porque tem a 1 também. Então, todas as informações estão corretas? Aqui você tem a 1 e a 3 incluída, que são as corretas. Então, a 2, você volta lá, analisa bem e pensa, poxa, para o penteado,
eu acho que essa higienização a fricção na haste, pensando no que a professora falou lá, para fixar bem o penteado, eu acho que está correto. Pode entrar como questão correta. Tá? Então, vocês precisam analisar a possibilidade da questão estar correta. Eu marcaria só a letra A. Só a letra A? Só. Mas olha lá, a análise da haste capilar será realizada no lavatório antes da higienização. Então, aí nessa daí eu iria me enrolar, porque eu também para achei fazer que essa análise, eu só posso fazer análise então no lavatório. Se a cliente me procurar, é porque aí é todo um contexto, né? Por causa do penteado. Pois é. Presta atenção, Soraya. Precisa ler com calma. Precisa ler com calma. Aqui não está dizendo que ela só será realizada, tá? Ela pode ser realizada se você sentada na cadeira. Isso, você precisa fazer o problema que vocês têm de fazer a questão é que vocês relativizam muito. Então, assim, para e analisa pura e simplesmente a questão. A análise da haste capilar será realizada no lavatório antes da higienização. Ela pode estar correta, essa questão? Pode. Então, ela está correta. A gente não vai botar uma questão que ela pode estar errada. Jamais. Na maioria das vezes, ela é feita exatamente no lavatório. Tá bom? Tá bom. Essa daí eu só compliquei na 2 mesmo também, igual a Soraya. Só compliquei. Eu só ia ficar enrolando aí na questão do lavatório. Todas as questões, assim, eu tento ler e me botar na situação. Será que eu só iria avaliar no lavatório ou eu iria avaliar se ela estivesse sentada também? Então, aí eu me boto na situação e aí eu me enrolo. Eu acho melhor não me colocar na situação, né? Às vezes sim, às vezes não. Isso aí vai depender. Mas quando você se coloca na situação e coloca aquilo como verdade absoluta, porque você falou assim, você acabou de colocar essa frase. Eu vou fazer análise só no lavatório? A afirmativa não está colocando isso, só no lavatório. Essa palavra só, ela não está dentro da questão. Então, assim, quando você se coloca na questão, na situação, e fala assim, eu posso fazer a análise dela no lavatório? Aí, ok. Ou eu posso fazer ela na cadeira? Poxa, mas elas não estão perguntando se é na cadeira que eu preciso fazer. Não, não é isso. A questão não tem nada a ver com só fazer no lavatório, tá? É antes da higienização. Esse que é o ponto, né? O ponto é no lavatório antes da higienização. Esse é o ponto. Na cadeira lá antes ou no lavatório antes da higienização. Tá bom? Não pode ser depois da higienização, entendeu? Sempre antes da higienização, porque depois que você molhou o cabelo, ele vai modificar. Aqui, sobre os tipos de cabelos e as técnicas de escovação, correlacione as colunas de cada tipo com suas características. Essa daqui, vocês receberam material e tem como vocês fazerem análise lá desse material, sobre os tipos de cabelo, por exemplo, prismáticos. Aí tem a forma lá de... Tá vendo? Vocês vão ligar a coluna, numeração da coluna, com as frases, as afirmativas embaixo. Deixa eu ver se consigo diminuir aqui com as características. Vocês vão ligar, por exemplo, prismáticos. Vocês vão procurar a frase aqui, ó. São cabelos ondulados a crespos, merecem atenção especial, devem ser muito bem escovados e ter as pontas modeladas para que o serviço tenha boa duração. A gente falou isso na aula, na aula de escovação, mas lá naquele texto que a gente passou para vocês agora na quinta-feira, anteontem, na quarta, está esclarecendo isso bem claramente para que vocês tenham isso guardado, tá? Então, a gente definiu, separou cada tipo de cabelo para que vocês tenham essa característica definida sobre quais os cuidados você precisa ter com cada tipo de cabelo, tá bom? Então, aqui, acho que se enquadraria no prismático, sim. E aí, vocês vão continuar fazendo análise e vão colocar. Vem aqui na questão, bota o númerozinho, vai botando na sequência.
a sequência vai ser sempre... Me fugiu, fugiu a palavra agora. Crescente? Não, sempre... Não, você vai olhando lá respectivamente. Isso. Voltou a palavra. Vai ser sempre respectivamente, gente, perdão. Então, se as questões estão nessa sequência, por exemplo, ó, essa é 1, 2, 3, 4, 5, ela vai estar sempre nessa sequência. Você vai vir pegar a numeração aqui, ó. Aqui são as definições, tá? Aqui é o cabelo prismático, o cabelo fraco, quimicamente tratados, fortes e permeáveis, elásticos e cilíndricos, tá? Então, você vai pegar, respectivamente, vai colocar a numeração. Aqui pode ser o número 1, o número 4, o número 6, o número 5, o número 2, o número 3 e sei lá. E assim sucessivamente. Ok? Conseguiram entender? Sim. E aí vocês vão botar na sequência, respectivamente. Essa numeração, ela pode ser aleatória, geralmente ela será aleatória, tá? Vocês vão colocar e vão marcar na questão seguinte. Aqui, ó, como é que ela vai ficar. Tá vendo? 1, 4, 2, 3, 6, 5 e 7. Tá bom? É assim que ela vai ficar. Quando a gente pergunta, a gente não quer, porque aqui a gente está fazendo questão online. Então, vocês vão ter a opção de marcar lá no ambiente uma questãozinha só. Mas na prova, tem gente que marca, na prova escrita, tem gente que marca. Isso aí, por exemplo, na integrativa, integradora, sei lá, vocês fazem ela presencial. Dessa vez vai ser virtual. Mas vocês, na hora de marcar, estou falando vocês no geral. Vocês têm mania de colocar a numeração aqui e esquece de responder lá na frente. Aqui sim. Fica sem a resposta. A gente quer a resposta aqui, ó, tá? Quer que vocês marquem a opção aqui. Para algumas pessoas parece ser meio idiota a gente falar isso, mas é muito comum acontecer, tá bom? E na prova ENAD, se não for aí, não valeu. Então, a gente também, porque a gente tem que preparar vocês para isso. Uma outra coisa também que, às vezes, por exemplo, tem 2 fileiras de números iguais, com um númerozinho só que muda. Então, presta bastante atenção nisso, naquilo que vai sendo encaixado lá antes, naquilo que você foi colocando, com a numeraçãozinha daqui, desse lado. Que aqui, essa prova, acho que essa questão, acho que ela é muito legal. Ela te dá um acerto muito grande, porque às vezes aquela, por exemplo, a 1, só tem 2 lugares aqui, na A e na C. Bom, então, deixa eu ver as outras, você vai seguindo a sequência e fica muito mais fácil para você acertar, inclusive, se você também olha aqui nesse final. Exatamente, por exemplo, lá no meio da questão, foi como a gente falou agora antes, lá no meio da questão, você não sabe ligar uma delas. Eu não sei se essa daqui é 2, é 3 e 4. Então, vamos pular? Não fica perdendo tempo. A 3, essa aqui, a terceira. 3 não, a terceira. Arrebenta facilmente, alguns são difíceis de alisar e modelar devido aos fios quebradiços. Deve haver atenção na escolha da escova adequada, senão ocasionará a quebra do fio e o trabalho terá pouca duração. Aí você vai lá com certeza, em alguns, por exemplo, quimicamente tratado, você tem certeza que é a número 3. Deixa eu ver, até conferir aqui. Fracos, tá? Você tem certeza que essa daqui está relacionada aos cabelos fracos, tá? Aí eu marquei essa aqui, eu tenho certeza que é a número 1, essa eu não sei o que é, e essa aqui é a número 2, cabelos fracos. E aí eu vou marcar. Gente, se eu tenho certeza que a número 1, que a primeira é a número 1 e a terceira é a número 2, eu vou lá na minha sequência e já vou procurar. E caramba, não consegui. Gente, eu tenho 2 questões, que a primeira é a número 1 e a terceira é a número 2. Aí eu vou ter que procurar mais uma para definir. Depois que você encontrou a terceira, se ela for na sequência diferente, ó, por exemplo, a parte número 1, a parte número 3 e a parte número 4, elas estão aqui, ó, como número 6.
2 e 1 estão iguais. Eu preciso encontrar a afirmativa que ela me faça encontrar a diferença, ok? Para fazer a marcação da sequência correta. Então, não necessariamente você precisa saber todas as questões, ter certeza. Você teve certeza de alguma delas que diferenciou dessa sequência aqui, ó, que é bem parecida, você já acertou a questão, ok? Ok. Alguma dúvida? Posso fazer uma pergunta sobre a prova? Sobre a prova? Isso. Pode. A prova vale 10 Vale 10. e vão ser muitas questões? Não, só 3 questões. Só 3 questões? A terceira questão, ela vai ter 2 questões dentro dela. Só 3 é perigo. Pelo amor de Deus, gente. 3 é Mas pouco. foi o que a coordenação exigiu pra gente, infelizmente. Deixa eu perguntar uma coisa. Gente, tinha que valer 10. Tinha que ter 10 A matéria questões. dessa semana não vai para o relatório, mas vai cair na prova. Oi? A matéria dessa semana não precisa botar no relatório, mas vai cair na prova. Ela precisa. Só da quinta-feira, que é o que eu botei lá no grupo para vocês, a da quinta-feira não precisa, porque teve muita gente que já estava finalizando o relatório e a gente não ia ter como falar muito bem dessa questão. Não fizemos o vídeo, não tinha aula especificamente. Então, a gente não pode exigir um dia que não teve aula para colocar no relatório. Relatório, é você relatar o que teve dentro da aula, das aulas. Então, se vocês não tiveram aquela aula, então não entra no relatório. Mas o conteúdo a gente precisa passar para vocês, então vocês teriam sim na prova, vão ter na prova. Então, só agora. A aula de ontem que não. É ontem? Ontem, na aula de ontem, acho que eu nem vi. A de quarta. Tá. Ah, de quarta, porque é muito feriado, certo. A de quarta, na verdade, o que eu botei na quarta, tá bom? Uhum. Vamos lá. Sobre a formação dos cabelos. Essas 3 vai vir matando. Porque aí a pontuação deve estar muito alta. Errou, né? É dissertativa, pelo menos? Oi? É dissertativa, pelo menos? Não, todas as Não, é modelo ENAD, né? Ai, gente, porque pelo menos na dissertativa eu consigo ali enrolar as professoras, entendeu? Escrever bastante coisa, me ajudou a garantir pelo menos um 10º. Gente, tô nervosa agora. Porque aí eu consigo escrever alguma coisa dentro do assunto, elas vão ver. A Soraya não sabe tudo, mas vou dar meio, alguma coisa ela sabe. Mas múltipla escolha, acabou, é certo ou errado. Não tem. A Carol até perguntou aqui no grupo, a prova é na terça-feira? Vai ser no horário da manhã? É isso? É terça já? Vai, sim. Terça agora? Dia 16? Calma aí, deixa eu só confirmar aqui. Tô nervosa, tô até suando, minha mão tá até suada. Calma, gente. Calma. Jesus. Ana Paula também. Se você está nervosa, imagina eu. É terça agora, gente, a gente tá nem respirando pro relatório, Jesus. Calma aí que eu tô vendo aqui. A prova não é depois do projeto? A prova é depois do projeto. Então não é agora não. Então não é terça agora não, gente. Pô, Carol quer desesperar a gente, Carol. Dia 18 é o projeto. Eu vejo aqui, peraí. Carol quer matar a gente do coração, gente. Liga o ventilador, por favor. Tô até suando, gente. Sério. Soraya entrou na menopausa agora. Minha mão tá suando, gente. É sério. 3 questões. Errou. Imagina. Não tem nem como enrolar. Calma, a gente tá analisando as questões aqui, calma aí. Prova integrativa. Calma aí. A substitutiva que é depois do projeto, tá, gente? Não se confundam. Ué. Que aí, quem reprovou vai fazer a substitutiva. Tá, mas a prova. Fala o dia, por favor. A prova integradora é dia 16. Ué, meu Deus. Ué. Terça-feira. Então é antes do projeto?
A prova integradora antes do projeto. Ai, Jesus, Maria. Vamos continuar aqui. Tá. Não vamos entrar na menopausa agora. Vou até ligar o ventilador, gente. Eu tô com calor. Soraya vai até tomar banho gelado, né, Soraya? Gente. Essa aula está sendo gravada, vocês estarão com ela lá. E vocês vão entrar em contato com a gente, vão falar, agradecendo muitíssimo, falando professoras do meu coração. Edita a menopausa, O que será de nós sem vocês daqui para frente? Tá? Professora, eu só vou agradecer se eu sobreviver, né? Pois é, gente, agora fiquei apavorada. Eu estava contando projeto dia 18, prova dia 22. Juro por Deus, eu vou ter isso na minha cabeça. O projeto é dia 18, quinta-feira. Ainda estou me preparando para apresentar o projeto, mas a prova é antes. A Carol salvou a gente, aí, Carol, hein? Deu 2 pontos. Hein? Se não avisa, eu ia, juro por Deus. Ainda bem que eu entro no ambiente todo dia, dou uma olhada. Eu acho que isso aí está lá no sistema, não está não? Porque a coordenadora pediu a data para as datas para a gente. Não está aparecendo para vocês não no ambiente? Não. Ai, gente, ainda bem que perguntaram, então. Não está não. Eu estava contando, juro, no calendário que eu pedi, no calendário está dia 22. Gente, por isso que dia 22 é prova perguntando. Dia 30 substitutivo. Por isso tem gente perguntando, tá igual o feedback das questões, porque a gente achava que vocês tinham, e lá no próprio enunciado fala, no enunciado do questionário da competência, você só poderá verificar o feedback, acho que da questão, quando finalizar o prazo de entrega total, não é isso que fica? Isso. Gente, do nada... E nunca apareceu. Nunca apareceu. Meu Deus. Gente, tô nervosa. Não, calma, vamos lá, vamos continuar. Vamos colocar pra Vamos continuar, porque a gente já tá mesmo Traz até um ferrado. café pra mim, por favor. Eu já tenho. Toma, Soraya, meu. Ai, gente. Vocês são muito engraçadas. Não, isso é nervoso, não é engraçado, não. Vocês estão vendo? Voltaram a ver a gente, né? Sim. Tá. Vou voltar lá para a questão, então. Tá, vamos. Oh, meu Deus. Tem mais umas 4 para a gente ver hoje. Vamos lá. Ô, caraca. Vou desligar o microfone, peraí, gente. Vocês estão vendo? Voltaram a ver a da sequência, número 4? Tá abrindo. Sim. Sobre a formação dos cabelos e sua estrutura, observe a imagem. Tá a questão... Peraí. Respeitar as normas de biossegurança é fundamental. Era isso. Apareceu? Ainda não. Tá abrindo agora. Ai, gente, tô agora foi. Voltou. Tá. Sobre a formação dos cabelos e sua estrutura, observe a imagem e responda sobre o que está relacionada. Essa aqui é a moleza, gente. Anágena, catágena, telógena e a parte final da telógena. Marque a opção correta. O que está relacionado a essa imagem? As fases de hidratação capilar? Não. As fases de oleosidade capilar? Não. As fases da coloração capilar? Não. As fases do ciclo do crescimento? Sim, né? Facílima essa, né, gente? Isso daí é brinde, né, não? Bota sim, professor. Tá? Então, essa daí tá show, tá top, tá fácil, tá básica. Agora vamos para a próxima. Pergunta assim, objetiva. Isso, pergunta assim objetiva, não é difícil, não.
O negócio é o Enádio, que vem dar uma resposta. Por mais perguntas assim, protesto. Aí o porquê embaixo é diferente. Aí isso aí, a gente fica doida. Mas foi o que a gente falou para vocês. Para ela justificar a outra, ela precisa não necessariamente falar do mesmo assunto. Desculpa, para ela ter relação entre si, ela não precisa necessariamente falar do mesmo assunto. Tá? Então, prestem atenção. Ela pode falar do mesmo assunto, mas não se justificar, gente. Eu posso estar falando 2 frases falando sobre, igual a última, falando sobre a formação dos cabelos, a estrutura de formação, mas ela não se justificava. Tá bom? Tá bom. Vocês, na hora de fazerem a questão, eu sei que vocês podem olhar um dia e responder no outro, não é isso? Isso. Então, depois que vocês olharem, tirem as dúvidas. Não deixa para responder e tirar as dúvidas depois, não. Tá bom? Faz igual a Soraya faz. Tira a dúvida antes. Professora, tem certeza que está certo aquilo lá, professora? Tá bom? Tá bom. Vamos lá. A essa aqui. Beleza, professora Johnny? Vai bombar. A questão: respeitar as normas de biossegurança é fundamental desde o início da carreira do profissional de beleza. Não só no laboratório, mas na montagem do estabelecimento para a realização de atendimento em maquiagem. É imprescindível seguir as normas para que não haja problemas com o alvará de funcionamento. Não está aparecendo para a gente, não. Não está aparecendo? Não. Tá não. Tá aparecendo vocês. Tá aparecendo vocês. Tô crente que tô abafando. Estamos vendo só a Dione platinada. Ah! É platinado ou é matizada, gente? Eu preciso saber falar o nome certo. Opa! Oxi, é platinado, é matizado por conta da tonalidade, porque senão ele fica amarelo. Aí, então, as duas coisas. Vocês viram rosa, não foi? Então. Foi. Por quê? É matizada, né? Isso. Vou falar correto. Tá frio, tá mais frio, né? Amarelo tem. Matizado. Matizar é a ação de deixar ele platinado. Tá. Tá. Pra eu não falar nunca mais rosa, né? Pelo amor de Deus, tô aprendendo. A gente matiza para ele ficar platinado, tá bom? Tá bom. Vou lá botar a apresentação agora para vocês verem. Tá. Estão vendo aí? Ainda não. Ainda não. Abriu. Soraya. Tá. Fala, pode falar. Não, falar pela parar de falar rosa, falar assim, ó, cedrê, é mais bonito. Aí, não viu? existe rosa, Soraya. E quando a gente tem um profissional no nosso grupo, faz toda a diferença, né? Cedrê. Cedrê, meu Deus. Vou até anotar. É porque combina, né, com a professora Dione, que é chique. Agora rosa, que isso? Ana Paula me chamou a atenção na hora. Rosa, gente, não. vocês repararam que a gente tá de pérolas hoje? Estamos de peroladas. Não, isso aí. Montagem do negócio, né? Ai, gente, estou muito você tá com pérolas no cabelo, agora que eu tô vendo. Meu Deus! Até botei a câmera para Soraya se ligar aqui nas minhas caras. Chamou minha atenção no ao vivo. Soraya Rosa, não. Obrigada, Paula. Me explica as palavras, né? Rosa ficou feia. Pois eu vou te chamar no particular. Vai. Cedrê. Pelo amor de Deus. Vai, professora. Então, deixa eu ir lá. Deixa eu voltar lá essa questão, tá? Então, preste atenção. Respeitar as normas de biossegurança é fundamental desde o início da carreira do profissional de beleza. Não só no laboratório, mas na montagem do estabelecimento para a realização de atendimento em maquiagem. É imprescindível seguir as normas para que não haja problemas com o alvará de funcionamento. Tá? É uma parte.
O ambiente deve ter climatização de ar e ser o mais silencioso possível. Deve possuir EPIs, equipamento de proteção individual, tem o Szinho, equipamento, disponíveis, materiais adequados para a aplicação da maquiagem, como placa de metal, a plaquete, materiais para higiene, como sabão líquido ou detergente enzimático, né? Além disso, a instalação elétrica deve estar com a manutenção em dia. Sobre as medidas de biossegurança relacionadas à maquiagem, é correto afirmar: 1. A plaquete de maquiagem e espátula de inox são acessórios necessários para evitar contaminações por mucosas de um cliente para o outro, correto? Correto. 2. O apontador é importante para impedir o contato direto com o lápis e de contaminação pelas mucosas de um cliente para o outro, correto? Correto. Herpes e conjuntivites são doenças que podem ser disseminadas com o compartilhamento cosmético. Gente, disseminadas propagadas, Propagadas. Tá? Isso. E com o uso de utensílios que não foram devidamente higienizados ou manuseados de acordo com a biossegurança, correto? Correto. Qual é a opção correta nesse caso aqui, gente? Aqui não está aparecendo a imagem. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Todas estão corretas. Mas, professora, o Aceita problema... fácil, professora. Bota tudo aí. Professora. Tá difícil, gente. Não, assim a gente vai gabaritar. O problema é o explicar. O que tá me tudo mata... Hoje Deixa tá eu mamando falar. açúcar. O que me lasca é assim, ó. Tem um enunciado. Aí vem as duas questõezinhas que estão corretas. Aí vamos supor, uma tá correta e a outra eu sei que tá correto. Aí aonde que eu me lasco? Por quê? Por quê? Porque aquilo ali Por que uma justifica a outra? Por que uma não justifica a outra? Eu sei que o assunto é o mesmo, eu sei que a questão é a mesma, mas eu nunca na minha vida, nesses meses todos, eu consigo acertar isso, professora. Juro, eu me esforço. Porque você analisa com a cabeça quente, fazendo a prova. Agora a gente professora, eu vou botar um balde de gelo na cabeça. Juro pra senhora, eu não consigo. Eu fico. Esse último questionário eu fiquei. Não, eu vou ter que acertar isso. Eu vou ter que acertar. Foi, a do córtex foi caraca, eu falei, mesmo. é o mesmo assunto. Então, eu pensando assim, até falei, eu, Soraya e Jaque, gente, não, gente, é o mesmo assunto. Então, o córtex, fui lá, vi no material. Vamos gabaritar. Eu falei, eu me recuso a não gabaritar. Porque trocou. Essa questão. Professora. Mas não estava explicando, foi o que eu falei, né? Foi o que a senhora falou. Era isso aí que eu tenho que ter esse timing, essa percepção, entendeu? Que agora eu vou me atentar mais. Vamos ver essa aí. Essa aí tá falando do mesmo assunto. Vamos ver se ela se explica. Esse porquê aí. Vamos embora no porquê. A maquiagem da noiva não deve seguir tendência... eu nem li a primeira frase, tá, gente? Lá em cima da questão 2. Pensando em maquiagem para noivas, faça uma análise das asserções a seguir. Isso aí que me mata. A maquiagem da noiva não deve seguir tendências da moda, estilos, cores e texturas do momento, por mais bonitas que sejam. O ideal é que seja atemporal. Certa. Por quê? Porque as fotos e os vídeos serão a lembrança que os noivos terão para o resto de suas vidas. E é possível que o que é moda na maquiagem hoje seja considerado inadequado há uma década, o que pode fazer com que a noiva não se sinta mais tão bonita. A responsabilidade do maquiador nesse quesito é enorme. Gente, isso daí Peraí, gente. Essa daí tá boa, hein? Pode botar essa lá? Pode botar essa lá?
Professora, já sei, vamos formular a prova junto? A senhora bota essa, bota as duas anteriores, já são 3. Essas daí, ó, moleza. Nós já vamos tirar um 10. Já vamos tirar um 10. Olha, se vocês não tirarem 10 nessa prova... Ai, professora, não fala isso não, porque eu já tô Nós passando vamos mal. aí. Nós vamos aí. Professora, É xerém, Lembra que eu falei? Professora, não fala isso. Nilópolis, é Nilópolis. Já tô Professora, pelo amor apavorada, de mas Deus, são só 3 questões. Já tô tremendo. Não. Liguei até E não pro fala esse computador. negócio assim, esse termo psicológico. Se vocês não acertarem, vocês não têm noção como é que eu faço essa prova. É 10 outras meninas. As outras lá de silêncio, gente. Mas vocês lembram que eu cheguei a falar Eu só fico lembrando de você, professora Dalvina. Eu vou fazer esse questionário, eu só lembro da senhora. Eu juro. Eu fico assim, caraca, essa aqui foi a Dalvina que fez, ela devia, meu Deus do céu. Ai, Jesus, eu vou errar, ela vai falar que garota idiota, não é possível. Eu juro. Eu fico, ai, não entra na minha cabeça, meu Deus do céu, não entra. Não entra, vocês estão achando que eu sou ruimzinha? Vocês estão achando... Você é a carrasca, você é a carrasca. Não é que a senhora seja ruim. Não é. Não é que a senhora seja ruim. É porque, deixa eu explicar. Não é que a senhora seja ruim. Mas a professora Dione... Ouro, platinado, cendrê. Aqui, ó. A professora... Presta atenção, não é que seja ruim. A senhora vai lá, ó. Papum. A professora Dione, quando ela fala, você não tem nem que justificar. Você fica calada, cagada, quietinha. É porque ela é tão educada que mesmo se eu tiver errada, nossa, ela tá certíssima, professora. Realmente. Eu falei que na próxima encarnação eu quero ver assim, ó, 5% chique igual ela é. Sério? Fina, né? Ela fala alguma coisa, eu fico calada. Nossa, ela tá certíssima. Não, realmente. Passou, a senhora é mais... Não, Ana Paula, vai lá e explica. Ela xinga sendo educada. Em outras línguas. Em outras línguas, que você entende perfeitamente. Entende perfeitamente. A gente fica até sem argumentos para rebater. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Rebater, eu fico calada. Ok, professora, me perdoa, a senhora está coberta de razão. Ok, professora. Acabou, né? Eu fico com medo. Fecha a conta. Mais, né? Nem tem dúvida. Não tenho razão nunca. Com ela, não tenho nunca razão. Eu discuto. Verdade. É tão educada, é tão fina. Em todos os lugares é assim. Todo mundo tem essa mesma percepção. É tão fina, tão educada, que eu, Jesus do céu amado, consigo nem mais a professora falando um palavrão. Não chega ao ponto, não consegue, né, se dentro. Vocês conseguem alcançar. Não, professora também, se eu não alcançar, a senhora é tão educada mesmo, que não tem como não alcançar. Mesmo se eu não alcançar, eu vou falar, alcancei, tá certíssima. Uhum. Ai, vamos lá. A segunda, sobre a primeira e a segunda, gente. A segunda afirmativa é verdadeira e a primeira é uma justificativa da segunda. Tá certo? Aí eu teria que ler de novo, para saber se é uma justificativa. Vamos lá. Então, vai. Isso, lembrei. Isso. A maquiagem de noiva tem que ser atemporal, porque senão... Isso mesmo. Tá, então vamos lá. Pode continuar? Pode. A segunda afirmativa é verdadeira e a primeira é uma justificativa da segunda. Ok. A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. Não. As duas são falsas. Não. As duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si. Não. As duas asserções estão corretas e a segunda é uma justificativa da primeira. Sim.
Então, eu marcaria Sim. a E também. Marcaria E. A ou E? Tá certo? Não, só E. Só E. Porque É a só E, segunda, porque a a segunda segunda- completa a primeira. É a justificativa da primeira. Então, eu ficaria também na dúvida entre a A e a E. Porque as duas são Porque é verdadeiras. errada. Eu não A E não ficaria, tá. não. Essa eu marcaria E de primeira. As duas exceções estão corretas e a segunda é uma justificativa da primeira. Correto. Sim. Eu marcaria E. A segunda, gente, a primeira que justifica a segunda? Não. Não. A segunda que justifica a primeira. Então Sim, seria a letra E. letra E. Letra E. Correto. Então, Tá aí, muito bem, a letra E. E já vale ponto para a prova? Professora, a gente não pode fazer a prova assim, não? Não é? Agora o WhatsApp já faz ligação com as Gente. 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Ou pelo Meet. Pronto, já foi, gente. Também Já acho, eu foi. Porque concordo. tá tão na fácil pauta. aqui. Aqui tá. Aqui eu tô até aqui tá. surpresa comigo. Aqui tá, gente. Vamos lá. Um plano de tratamento capilar diz respeito ao diagnóstico capilar e aos objetivos do tratamento, de maneira a atender às necessidades do cliente. Previamente ao plano de tratamento, é importante que o profissional realize a avaliação capilar, que envolve 3 etapas principais. Anamnese, isso aqui já na parte de terapia capilar, tá, gente? Tá. Anamnese, a avaliação física dos cabelos e do couro cabeludo e o diagnóstico capilar para a posterior realização do plano de tratamento. Quanto à análise, primeira fase da avaliação capilar, analise a alternativa correta. Correta, não tem correta, correta. Correto. Tá? Na anamnese, não é obrigatória previamente a realização de tratamentos capilares, apenas a avaliação física. Mais ou menos, é. Não. Anamnese, você não tem que fazer tratamentos capilares. Não, não você faz analisando tratamento. você está analisando o fio para ver o que ele precisa e É. sim direcionar qual tratamento. Ou o que vai ser feito, certo, professora? É, só avaliação, né? Não é procedimento. É uma questão correta, tá? Aí Não, você tá. bota um pontinho. Vamos devagar, estamos caminhando. Vai. É, Entendi. isso. Hábitos de vida não são questionados na avaliação física do cliente. Errado. A presença de algumas doenças, como diabetes e câncer, deve ser questionada ao cliente obrigatoriamente, em virtude das contraindicações de alguns tratamentos. Verdadeiro Sim. também. Sim. Então, o que acharam até aí? Então, é a C. Já tem mais uma. D. Na etapa da anamnese, não são realizados testes físicos com o cabelo. Falso. Então, qual é a resposta correta? Gente, a C. mais correta Eu C. acho que é a C. é a C, tá? É a C. É a Ok? C? É a C. Mas aí, professora, e essa AIA? Me tira... A letra A, ó, na anamnese, não é obrigatória previamente a realização de tratamentos capilares, apenas a avaliação física. Porque na anamnese, você pode utilizar, porque, por exemplo, a câmera, alguns outros... Tá. No caso aí, o erro seria em relação a apenas essa avaliação física, que não é só a avaliação física, né? Isso, não é obrigatória, entendeu? Não é obrigatória, tá bom? Entendi, tá. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo assim, gente. Então, vamos lá. Vamos a 3.2. O profissional poderá definir várias classificações do cabelo, como base em formato, aspecto, oleosidade, porosidade, elasticidade, entre outros. Quanto a essa classificação e o diagnóstico, assinale a alternativa correta. O formato do bulbo capilar altera o formato do cabelo, sendo que cabelos ondulados e cacheados têm o bulbo em formato elíptico,
Não lembro agora. Correto. 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 Eu estava falando a beça com o microfone desligado. Da questão anterior. Mas tudo bem, vamos lá. Letra A, correto. Espera-se que os cabelos danificados sejam pouco elásticos, evitando lesões. Errado. Falso. A densidade do cabelo é possível ser avaliada apenas com o uso de exames microscópicos. Falso. Errado. Um cabelo oleoso apresenta pouco sebo em sua haste, tendendo a ser mais quebradiço e sem brilho. Dúvida. Um cabelo oleoso apresenta pouco sebo em sua haste. Falso. Acho que é Pouco falso. sebo, cabelo oleoso? Cabelo oleoso tem bastante sebo, né? Mas então, é na haste, né? Não é no couro cabeludo, é? Mas Vai, aí tem que avaliar o cabelo oleoso como um todo. Isso, tá, beleza. Termina D. Vocês podiam fazer uma videoconferência para responder a prova junto. Eu sugeri Apoiado! isso. Apoiado! Pode ser qualquer horário. Qualquer horário eu tô acordada. Eu durmo tarde. Eu sugeri isso. Eu durmo tarde, qualquer horário. Meia-noite, 1h da manhã, qualquer horário, gente. Tô acordada. Quantas pessoas os cabelos são classificados em porosos e não porosos? Falso. Falso. Então, a resposta certa é a letra A. Ai, gente, tô gabaritando essa prova, hein? Ê, Paula, é loura. Ah, não, agora é morena. Era o cabelo. Não é possível. Não é possível. Meninas. Não é possível. Sim. Ah, se for assim, nós estamos bem, né, gente? Quando que a gente vai se encontrar, professora? Oi? Hein, professora? Quando vai ser o nosso próximo encontro antes da prova? Ou no dia da prova, a gente faz junto. Qualquer horário, a gente tá dentro. Agora a gente só vai se encontrar no dia do projeto. Não, professora, pra gente fazer a prova junta. Eu também acho, porque geralmente Então, poderia fazer um meet. Dúvida, quando surgir dúvida, é só chamar a gente, né? Aí veja a prova toda, surgiu uma dúvida, uma coisa qualquer. Ah, sim, antes de responder, volta lá a pergunta, né, para tirar a dúvida, depois aí vocês voltam lá para fazer, fechar. Prepara o zap. Senhora. Sinal do que tá bom. Preocupada. Ai, Jesus. Dali, Carol, hein? Carol salvou a gente, hein, Carol? Quase não fala, hoje salvou a gente, hein? Dali, Juro que eu vi no calendário dia 22, gente. Pelo amor de Deus. Ela quase não fala com vocês, gente. Ela fala com a gente a beça. Ah, é porque ela é tímida, mas dali, Carol. Salvou a gente, hein? Vai ganhar chocolate. Vai ganhar chocolate. Ai, meu Deus. Fechou, então. Mais alguma pergunta, meninas? Não, professora, não tem mais pergunta, não. Já vou me preparar. Tem pergunta quando ver a prova. Ah, não, deixa eu fazer só uma pergunta em relação ao relatório. Então, na hora que eu for escrever as aulas de penteado, eu coloco o passo a passo, isso eu estou em dúvida, assim, na hora mesmo de elaborar o meu relatório. Eu descrevo o passo a passo dos penteados, tipo assim, usar o Babyliss, o grampo, tudo que foi falado. Então, o que a gente precisa que vocês entendam e coloquem no relatório é o seguinte: primeiro, a parte da escovação. O que a gente falou de mais importante na escovação, que é a parte da preparação, como, por exemplo, o momento de aplicar o mousse correto. O fixador só pode ser aplicado. Só pode não, né? Ele vai ser aplicado na hora do Babyliss, não é com os cabelos úmidos. Tá. E depois para finalizar o penteado, não é isso? Isso. Aí, nos dias dos penteados, vocês precisam colocar o seguinte: o tipo do penteado que foi. É isso que eu quero saber. Tá? E o que a gente utilizou? Não precisa necessariamente colocar o passo a passo. Tá. Então, eu posso usar... a gente não descreveu o passo a passo, porque cada um tem uma técnica de fazer, uma forma de fazer. E, na prática, vocês também vão entender isso. A gente ensinou alguns tipos de penteados,
Mas a professora Dione começou a fazer pela esquerda e você no dia pode querer fazer pela direita. Tá? Então, assim, por exemplo, ela fez o penteado, acho que um foi com mechas. Você fez com grampo marcado? Fiz o do rabo, sim. Então, o que ela utilizou? No dia do rabo despojado. Nesse dia, acho que até eu coloquei em cima. Nesse dia eu coloquei a utilização. Babyliss, grampo. Isso. Tudo ali. Aquilo ali mais... tá. Então, eu posso colocar o penteado e o material utilizado, né? Nesse dia foi utilizado o grampo de marcar, foi um penteado feito com 4 rabos, o rabo de cavalo ele foi utilizado 4 rabos, mas o passo a passo, assim, isso foi primeiro, isso foi segundo, não vai ter como, porque vocês já passaram pela parte, o cabelo foi previamente texturizado, prendeu-se 4 rabos para dar altura, essas coisas assim. Outra coisa que eu ia falar, esqueci. Algo importante, eu esqueci. Tudo bem. Depois, se eu lembrar, eu boto no grupo. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Ok. Ok, né? Tá todo mundo xoxa. Tá todo mundo xoxa. A gente tá tenso aí. Escolham aí quem vai ser a pessoa que vai falar alguma coisa a respeito do projeto, tá? Não pode ser todo mundo, tem que ser uma só. O ideal é que, se por acaso tiver um tempo maior, aí a gente abre, mas a princípio que tem uma pessoa só, que já saiba, mas todos vão saber do assunto, tá? Por quê? Para ficar mais objetivo, né? Sem nada de leitura, para pegar um papel, ler, não. Fala naturalmente aquilo que foi a sua noiva, né? Que foi seu trabalho, tal, seu vídeo, sua construção. É uma coisa bem objetiva, né? Então, teve mais tempo, vamos dar oportunidade a outros. E também todos precisam estar preparados, porque a coordenação ou alguém que talvez ela convide para participar do projeto também, se convidar, não sei se vai ou não, pode, de repente, fazer uma pergunta, para o grupo do estilo tal. Isso aí eu não sabia. Isso daqui não sei o que, não sei o que lá. Quem são os componentes? Aí vai falar tal. Responde você. Aí, é importante que todas saibam o que é o seu estilo para poder responder. Pode ser que pergunte, pode ser que não. É muito importante isso, tá, gente? Então, estou falando antes, dá uma leitura para poder vocês saberem a sequência, algumas coisas, porque não tem mistério nenhum. Ninguém está querendo prejudicar ninguém, não. Mas é importante que alguém do grupo fale alguma coisa relacionada àquilo ali, tá? Eu acho que vai ser bem legal. Professora, vai ser assim, o Meet assim com a turma toda? Vai ter o quê? Vai ser um Meet assim com a turma toda? Sim. E quem está aqui, que o grupo não esteja, porque tem, ou seja, todo mundo, avisem que todos precisam estar presentes, tá? Precisam dar um jeito de encontrar rede de internet, já vai vendo isso em algum lugar, todo mundo precisa estar presente, tá? Não podem faltar. E jaleco. Deixa eu fazer outra pergunta. O nosso grupo, como é bem pequenininho, somos só nós 3, a gente estava se organizando para nós 3 falarmos. Em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos cada uma, tem problema? Falar bem rápido, tá? Assim, é um resumo mesmo. Nada de ler também não, é o que está na nossa cabeça, o que a gente aprendeu e desenvolveu do trabalho. Tá bom. Tá bom. Mas aí a gente vai se comunicando durante a semana também, para vocês entenderem um pouco mais a respeito disso, tal, os últimos retoques. E, assim, dia 16 é uma data excelente para os vídeos estarem vindo oficialmente, se for acrescentados alguma coisa e tal, para nós já fazermos um sorteio, para colocarmos a ordem de como vai ser a sequência de apresentação, tá? Então, aí a gente faz assim, desse jeito. Tá bom? Tá bom. Excelente dia para vocês, tá bom, meninas? Boa para vocês também. Vocês também, professoras. Obrigada mais uma vez. Obrigada, a gente já está finalizando o módulo.
Foi um módulo bem louco, né? Bem assim, bem intenso, mas graças a Deus nós conseguimos concluir, estamos conseguindo concluir. Estou muito feliz por vocês terem conseguido vir até aqui. Jaqueline voltou. Graças a Ana e Soraya. Graças a Deus. Que bom que você não desistiu, né? Então, nós vamos nos encontrar no próximo. Tanta gente quer isso, gente. Terminar e falar, professora, eu quero voltar, professora. Vocês conseguirão voltar e nos encontrar de novo. É verdade. Então, fico feliz, estamos finalizando aqui nossa última aula. Teórica, basicamente, né? Agora só vamos nos encontrar no projeto. Salvem os vídeos, salvem aquelas coisas todas para vocês estarem utilizando também depois. É importante isso, porque se fosse apenas no Meet, poderia ficar, ou então maior, né? Às vezes não tem aquele tempo ou paciência para voltar, mas quando é gravado, é compactado para vocês poderem voltar quantas vezes quiserem lá. Então, nesse aspecto, foi bom para vocês. Está tudo no YouTube, né? Quem já está inscrito lá nos nossos canais. Estamos iguais a vocês. Se inscrevam no canal. Dá joinha, dá joinha. Gente, se inscrevam lá. Professora, arrumem pessoas para curtir também. Professora, eu tô quase chorando aqui já com essa despedida. Cara, pelo amor de Deus. Não, mas ainda tem bastante aula. Gente, vocês vão nos ver para sempre. Vão estar lá. Domingo nós estamos em Nilópolis, domingo. Tem ônibus já. Tem ônibus já. Professora. Churrasco. Dione e Dalvina. Sim. Eu acho que até em nome da turma também, a gente aproveita para agradecer gente, o esforço de vocês, porque foi um período muito difícil para todo mundo. Também não vou chorar, não, mas foi um período difícil para todo mundo, para os alunos, para os professores. Foi uma adaptação difícil, foi um esforço bacana que vocês fizeram. Obrigada por não desistir da gente, por não desistir da nossa turma, pela paciência, pela dedicação. A gente estava até falando isso ontem, que a gente vê vocês fazendo penteado, escovação nas bonecas, e vocês têm um carinho até com as bonecas. É todo um tratamento, é toda uma dedicação, um esforço para fazer um vídeo bonito, para fazer um vídeo bacana, dentro das possibilidades, na correria. É computador lotado, é celular lotado, são várias turmas, são vários alunos, e isso é importante. A gente também viu isso. Obrigada às alunas, colegas de trabalho, e obrigada a vocês mesmos por essa dedicação. Foi uma fase muito difícil, muita gente pensou em desistir, uma deu a mão à outra, e ficou bacana. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Desculpa alguma coisa. Às vezes a gente é chata, passa mensagem, faz pergunta, Estresse. Mas a gente gosta e a gente vai sentir muita falta disso. Ficou marcado. Ficou marcado. 2020 ficou marcado. Esse semestre vai ficar marcado para sempre. Qual foi, Soraya? Professora. Eu borrando minha maquiagem aqui, Soraya. Pois é. Obrigada. Vocês foram show mesmo. Obrigada. Então, daqui a pouco vocês vão estar fazendo cursos juntos, vão estar fazendo algumas coisas, a gente vai estar se encontrando nas feiras, vão estar viajando juntos. Gente, é assim, é para sempre, né? Então, eu precisei de alguma coisa. Gente, eu preciso de alguém. Quem pode? Aí vem alguém, ajuda. Dalvina foi minha aluna. Não desculpa. Então, é assim, professora. Né? Então, é para sempre, tá, gente? Tá, sempre. Obrigada. É que às vezes passa 5 anos, 6 anos, você não tem nada a ver mais. Já tão famosérrimo, mas eu aqui. Aí vocês um dia, belo dia, gente, mas eu queria fazer um pacote, não sei o que lá, como é que eu faço? Aí lembra da velha professora Joana, da Dalvina nova, né? Gente, quanto que eu cobro? Como é que eu faço? Coisas assim que surgem do nada. É uma gravação, como é que eu faço? Né? Então, é isso, gente. É para sempre, né? Então, eu tenho alunos de todos os lugares que é uma... Sempre mesmo. Daqui a 10, 20 anos, 30 anos, a gente vai falar.
Poxa, 2020 foi o ano da pandemia, foi um ano muito difícil, mas a gente vai lembrar da Dalvina e da Johnny, que vocês fizeram história pra gente. Marcaram a professora Barbie. Ficarem famosas, hein? A professora Barbie e a professora Carrasca. Lembrem, né? Professora, Fala. eu tô emocionada. Eu sou emotiva. Gente. Tô no trabalho. Eu sou braba, mas eu choro, gente. Não. É porque eu lutei tanto, sabe, ali, depois até que a Janaína botou como representante para ninguém desistir, para a turma manter, sabe, para ninguém, quando houve aquela confusão toda. Nossa. Pô, foi mesmo, cara. Eu tentei ser super parcial, conversava com as meninas, para todo mundo, sabe, não desistir do sonho, de nada. Então, tipo assim, muito obrigada mesmo, por tudo mesmo, sabe? Até profissionalmente, quando eu tô aqui trabalhando, eu lembro, eu tô brincando da professora Dione, mas eu lembro, assim, da postura. Se eu tirar um pouco da postura dela, já tá ótimo. A inteligência, não que a professora Dione não seja inteligente, mas, assim, a professora Dalvina é tão nova, mas tão sábia, sabe? Tão carinhosa comigo, tão solícita. Então, assim, realmente vocês marcaram mesmo, porque nessa pandemia toda, eu até comentei com as meninas, eu aprendi muito mais do que módulo passado ou dentro de sala de aula. Então, assim, desculpa mesmo, tá chorando aqui, me expondo, mas é que vocês foram muito importantes, assim, para mim mesmo. Muito mesmo. Obrigada. É a mesma diferença. A gente entende. Ai, meu Deus, ainda bem que eu tô demais. Eu não vou conseguir falar. Vocês veem, né? Vocês veem como foi assim. Era tão difícil, a gente não podia dar uma lista de nada, né? Uma coisa de desespero. A gente pode tudo agora. Eu acho que tem um lado muito brabo, mas tem um lado que foi assim, que vocês têm um conteúdo muito mais rico. Que vocês pegaram isso tudo e botaram num assunto para vocês, do que no presencial, que vocês teriam que gravar o videozinho de vocês, aquela coisa, e aqui tem uma coisa melhorada, vamos dizer assim, né? Com aquela preocupação de ter, pelo menos, vocês vão chegar, as dúvidas mesmo, quando chegar na hora. E eu acho que quando chegar na prática, vocês, poxa, mas aquilo foi naquele dia, como foi falado agora do babyliss, né? Então, vocês viram, porque às vezes, por exemplo, você falta uma aula, não pôde naquele dia, ou chegou atrasada, aí já passou a parte do babyliss. Passou, e aí? Ali você tem um arquivo, você tem, gente, aquele babyliss, por que ele foi assim? Por quê? Aí você vai e fala. Então, eu acho que teve esse lado muito positivo também. Eu não vejo só o negativo, não. Eu vejo o lado positivo nesse aspecto aí. Agora, trabalhamos muito além de tudo, né? Muito. Eu sei. E no fundo do nosso coração, eu acredito, eu espero, né? Nós esperamos que vocês tenham aprendido muito a saber lidar com dificuldades, a saber trabalhar sozinho, porque muitos de vocês tiveram que trabalhar sozinhas, na mente, né? Porque a gente, quando está em grupo, a gente acabou de fazer várias questões aqui, viu? Como foi muito mais fácil fazer em grupo. Foi. Então, você trabalhar em grupo é muito mais fácil, né? Até porque quando a gente está na presencial, tem gente que reclama, não gosta, porque meu grupo, não sei o quê. Vocês viram como é importante estar em conjunto? Como é importante saber trabalhar em equipe? É difícil, mas é importante, é bom também. Então, assim, a gente espera que vocês tenham aprendido muito com os acertos e muito também com os erros. A gente está aqui, a gente não desistiu e a gente está aqui para o que vocês precisarem, positivamente e negativamente. Foi o que a Ana Paula falou, a professora Dione é muito educada na hora de falar e tal. Então, assim, é isso que a gente espera também, que vocês se tornem pessoas assim, mais tranquilas de falar, porque essa profissão, a profissão da estética, já é uma profissão que vem de uma origem
né, que a gente fala que vem de uma origem de pessoas mais populares. Então, a gente tem que elitizar mais a estética, né? Então, assim, eu percebo que vocês veem nela, não sei em mim, mas na professora Dione... Também, professora, na senhora também. Também. Não, gente, eu não tô... Não é porque a professora Dione está no patamar master, né? A gente... Mas a senhora é maravilhosa. Eu falo isso para ela o tempo todo, mas enfim. A gente quer que vocês também alcancem esse patamar, que as pessoas olhem para vocês, porque as pessoas olham para mim e veem alguma coisa também dela. Então, a gente quer que as pessoas olhem para vocês e percebam pessoas diferentes, profissionais diferentes, a forma de falar é diferente, aonde vocês entrarem, vocês sejam diferentes. Né? O que vocês... Gente, a Jaqueline, hoje, respondendo questão, discutindo com vocês, falando, não, eu tenho certeza isso. Sabe? Que legal. A mini encrenca. Não, tá vendo? Se não tivesse voltado. Tá vendo? Muito bom. Muito bom. Isso, a gente quer que vocês evoluam, que daqui para... Foi assim que eu aprendi também. Foi na faculdade, nos cursos. Poxa, você podia dar aula disso, hein? Você é boa explicando tal. É assim, é em grupo que vocês conseguem perceber as características de vocês para o futuro. Então, assim, o professor também direciona muito, o professor é muito importante. Então, vocês precisam não serem coleguinhas tal, mas ser amigo do professor, entender o lado do professor. Como eu entendi o lado dos meus professores? Eu vou contar a experiência para vocês. Eu comecei a dar aula foi sendo monitora. Como que eu fui ser monitora? Quando eu entendi o lado da minha professora. Eu fui monitora minha primeira turma monitora foi dela. Ela estava trabalhando em vários locais, mas era aquele professor que a gente sempre quis estar perto, a gente queria fazer todas as aulas com ela, mas ela precisava de uma ajuda. E quando eu entendi o professor, ao invés, né, de, poxa, a professora quase não está, os alunos começaram a entender, vários alunos puderam ajudar. E eu fui uma das. Então, quando eu entendi o lado do professor, eu me tornei alguém mais próximo e pude aprender muito mais. E assim como eu, outros vieram antes, tá? Trabalhando na parte prática, sendo auxiliar em trabalhos fora, né? Tem vários, foi como a gente falou para vocês, tem vários profissionais no mercado top, famosos, na área da beleza, que foram alunos da professora Dione, e vocês poderão ser também. E eu depois, né, virei monitora, então tive meus alunos que agora também tem alunos que estão bem no mercado, né, gente? Bem famosos, maquiando artistas. Então, assim, é isso que a gente espera de vocês, um profissional de referência. A gente fala que tem os alunos que são famosos, mas tem os alunos que não são famosos, mas estão muito bem no mercado. Tá? Então, não significa, a gente não quer que vocês tenham um status social, mas a gente quer que vocês sejam profissionais de excelência e sejam felizes com o que vocês façam. É só isso e ponto. Quem já trabalha, também, que seja mais, que acrescente na vida de vocês. Eu sei que a gente não é aqui nenhum curso internacional, mas a gente é um curso de formação básica. E para quem é profissional da beleza, de estética ou de cabelo, de maquiagem, sabe que quase não existe um curso de graduação. Agora tem o tecnólogo de estética. Então, para você chegar e falar assim, não, eu sou maquiador, mas eu tenho tecnólogo de estética, ou cabeleireiro, mas eu sou tecnóloga em estética, cara, isso é um diferencial enorme. Então, a gente quer ter esse diferencial, tá? Como pessoa também, tá? Respeite sempre. Essa pandemia vai fazer vocês respeitarem o próximo sempre. Sempre esperando que, poxa, será que daqui no futuro vai acontecer algo? A gente tem que sempre se preparar para isso. Sempre. Vocês vão ter que sempre daqui para frente entender que tudo pode acontecer. Vocês vão ser mais responsáveis, mais atenciosos. Então, eu vou fazer nosso lugar também, né? Ajudando nossos alunos, hoje são professores, né? E a gente vai precisar, tá? A gente vai precisar muito de vocês.
Agora, a gente tem a turma de vocês, mas para as próximas a gente vai ter que precisar de alguém. E vocês estão aqui. Inclusive, na parte de monitoria, né? Eu entreguei monitoria para as nossas disciplinas, né? Então, Eu vou fazer 2 observações assim. Primeiro, a parceria de vocês duas deu muito certo, tá? Parabéns pela escolha de vocês dois. Dione e Dalvina, Dalvina e Dione, essa parceria de ter as duas, sério, deu muito certo. Eu acho que não poderia ser outro profissional, teria que ser vocês duas mesmo. Ficou perfeita. E as duas fizeram com que a gente enxergasse a estética por outros olhos, por esses olhos que a Dalvina acabou de falar. Realmente elitizar a nossa classe. Fizeram com que a gente tivesse uma outra visão da estética. Estética não é só um cremezinho no rosto. Não é só muito cravo. mais. Foi muito bacana. Muito bacana. Bacana mesmo. Que bom que vocês têm esse olhar. Que bom que vocês... Então, eu estou sentindo assim, apesar das provas, apesar das avaliações, vocês estão mais assim. Isso é importante para a gente. A gente não quer que ninguém se descabele, ninguém se desespere, até porque a gente sempre esteve aqui. Jamais o que a gente falou nas outras aulas. Não quer prejudicar ninguém, a gente quer que vocês aprendam, não quer passar ninguém de qualquer jeito, não é isso, até porque a gente tem muita coisa na cabeça para passar, como a gente tem coisa para passar para vocês. Verdade. E às vezes no próprio vídeo, graças a Deus, a gente vai ter essas aulas práticas, porque na fala, gente, só de pensar que tem uma câmerazinha aqui em cima, virada para a gente gravando, é um absurdo, uma coisa que deixa completamente tensa. Eu fiz esse comentário ontem. Nervoso. Tem que ser muito profissional, isso aí. Tem que ser muito profissional, tem que dominar o assunto, tem que estar muito bem para poder fazer uma aula assim, sabendo que vai ficar YouTube, gravado direitinho. A cobrança, a pressão é muito grande. A gente vai ver se a gente consegue mostrar para vocês depois um outro penteado de um outro profissional, tá? E aí vocês vão poder avaliar mais ou menos. Assim, ninguém tem técnica, ninguém tem essa habilidade com a câmera, porque a gente não fez teatro ainda. A gente está até pensando em fazer teatro. É sério, gente. Ficou perfeito. Teatro, aulas para acrescentar. Para voz, né? Para voz, porque às vezes eu saio com a voz. Não dá pra ver. Foi todo um cuidado. A gente estava fazendo esse comentário ontem. Foi todo um cuidado com o ambiente, a iluminação, a postura, a forma de se vestir, a forma de se falar, a ortografia correta. A gente estava fazendo essa avaliação, sabe? Aquela musicazinha no fundo foi muito bacana, assim, foi um trabalho muito profissional. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Todo mundo foi pego de surpresa. E olha, gente, não tem nenhum profissional ajudando a gente. A gente está fazendo tudo sozinhas. A gente não está nesse apoio da parte técnica. A gente não está tendo nenhum apoio. Olha que eu procurei. Só que, assim, a gente, às vezes, o que a gente quer passar ao profissional dessa área, se ele não estiver junto com a gente, ele vai cortar coisa que a gente quer colocar. E mesmo assim, às vezes, a gente ainda dá algumas coisas que podia passar. E, por exemplo, o lance do Babyliss, eu acho que, sabe? Enfim, é uma coisa, assim, bem... Cara, foi um aprendizado total. Foi mesmo. Mas ficou bom, ficou ótimo. Ficou muito bom, que bom que vocês gostaram. Eu acho que isso deveria entrar no currículo. Olha, tem. Eu trabalhei na pandemia. Deveria ter um destaque, porque realmente... Vídeo de 4 horas, mais de 4 horas que a gente teve que editar. Imagina, ficar 4 horas olhando aquilo, vendo, editando, até chegar 40 minutos. Gente, a maioria dos vídeos entrar na hora da aula de vocês foi coisa de Deus. Porque eram vídeos, assim, vai na aula presencial, tá? A gente vai se acabar de rir, porque eram vídeos que eram mais de 4 horas, 5 horas. Caramba! Jesus! Madrugada dentro. Não sei se teve um vídeo, não sei se foi para vocês ou se foi para o disciplinar. Tinha os vídeos, às vezes a gente parava, tipo, eu fazendo, Johnny, tá vendo? Eu acho que eu tenho que fazer, não sei o quê.
Não tá aparecendo. Não, foi pra gente não, foi pra gente não. Massagem. Eu sou professora e a Dalvina é modelo sempre. As madrugadas todas. Aí eu fazendo, depois de ter terminado, era de conchas, né? Muito legal. Aí tava terminando. Aí eu falei de Dalvina, para de gravar. A gente não tá pronta, quase. Meu Deus, tem que voltar pela nossa parte. Não foi pra gente, pode mandar que a gente quer ver, pode mandar que a gente quer ver. Gente, tá no YouTube, né? não, mas a falha nossa não entra pra gente. Sacanagem, é a melhor parte. Duvido. Professora Johnny se preocupa com a posição. Quando ela chega e fala assim, esse negócio não ficou muito bom, não, o melhor é você voltar. Aí eu tenho aquele... Aí eu falo assim, acabou, não vou fazer mais nada. Chega. Isso mesmo. Mas olha só, imagina. Mais de você. A professora Johnny se preocupa com a posição da pregadeira. Imagina fazendo vídeo. Poxa, nossa senhora. Aí contei até 10, aí voltei. Pode ver que a minha voz a princípio tá meio áspero. Fez um yoga, meditou, foi. Eu falei, fica olhando aí pra ver se o negócio tá direitinho, se tá aparecendo tudo, pelo amor de Deus. Tá aparecendo. Tá aparecendo, dormiu. Foi ótimo, gente. Foi ótimo. Dormiu, por isso tá me prejudicando. Eu fiquei acordadinha aqui, Ai, professoras, mas muito obrigada, tá? Foi uma experiência única, né? Foi. Assim, muito bacana. Né? Eu, sinceramente, a minha filha até estava falando, mãe, a gente vai ter que programar alguma coisa para fazer ano que vem, não sei o quê. Aí eu falei assim, Aí eu falei assim, se não tiver nenhuma pandemia... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, de novo não, gente. Pelo amor de Deus. Não pode, né? Eu falei, não. Mas é isso. E a gente depois... Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada de verdade. Gente. Olha, posso pedir uma coisa a vocês? Claro. Também. A gente está num momento tão especial, né? Eu acho que esse momento vai agora ser para sempre. Então, assim, se vocês também pudessem, de repente, fazer um e-mail, alguma coisa assim, colocando esse momento agora, oficializando ele, assim, para a coordenação, isso aí é muito importante, porque nós tivemos vários que não foram tão bons, né? Então, se tiver um bom, também isso é importante, porque ela vai repassar isso para as pessoas, onde ela teve que antes fazer tudo. Eu acho que seria, se vocês pudessem, né? Se quiserem Com fazer, certeza. a gente agradece. Com certeza. É pro Edu? Eu não sei, Olha, Edu? Para coordenação. Pode encaminhar mesmo para coordenação e se quiserem copiar a gente. Quando é pra Janaína, tá falando? Pode ser um representando vocês, a turma. Assim, não sei se vocês quiserem, mas eu estou falando, nem precisava ser muita coisa, não. Um que fosse já seria importante para eles terem também um retorno. Então se ajustou, isso está melhor. Para eles terem também do outro lado. Né? Porque assim, a gente fica, porque não sei se é a Jaque que falava muito isso, a gente que é a turma que reclama, a gente não precisa. Verdade. Não, sério, eles precisam ter esse olhar que a turma. Mesmo. Vocês são a turma também que não só reclamam, né? Vocês indicam, depois vocês reconhecem quando vocês tiveram, vocês solicitaram. Não, a gente sempre faz isso mesmo, a gente reconhece. Então, e aí quando a gente reconhece, a faculdade, a gente sabe como vocês são, mas a coordenação passa para o outro professor que vai entrar no módulo a característica da turma. Bagunceira, encrenqueira. Não, a turma de vocês não é bagunceira, não. Não, encrenqueira. Então, assim, aí vocês precisam passar esse olhar também. Bom, é mais
Tá ótimo. Professora, eu nunca passei e-mail para reclamar, mas esse e-mail eu faço questão de passar. Ai, que bom. Vamos marcar uma Faço questão mesmo. ativação aí no seu salão. CD. Pode vir. Pode vir. Professora, a hora que quiser, tá aqui, ó, de portas abertas. Se quiser fazer aqui de laboratório, o que precisar, pode ir, só falar dela. Inclusive para filmagem, né, gente? Um lugar bacana, tem a lavatório, tem tudo. Olha só que legal. Né? Tem um painel aqui bem bonito. Uma proposta, se tivesse feito a noiva mesmo, talvez fosse no salão da Ana Paula, né? Ó, tem um painel bem bonito aqui, ó. Não sei se dá para ver. Dá para ver. Dá para ver. Dá para ver. Aqui é bonitinho, professora, tudo ajeitadinho. Tento ser chique, igual a professora Dione. O quê? Aonde? Não, falei que aqui. Eu não tô vendo. Aqui tem. Mostra de novo, Paulo, o painel. Deixa você que lindo! E a morenaça! Tem um ring light. Não sei se dá para ver direito. É bem legal o espaço. É bem legal. Bem legal. Muito bonito. Paulo, dá para fazer a hora que quiser. É o que eu tô falando. Eu tento ser, minha meta de vida é ser professora Dione, né? Eu tento ser chique. Paula é muito caprichosa. Sou pobre, mas sou limpinha. Aí, ó, tá vendo? Do nada, agora ela mostrou o salão dela, tá vendo? Organizado, limpo. Isso, segurança. Olha. Calma, eu não sei se aqui eu vou conseguir, porque eu usei. Calma que agora eu vou ter que mostrar, né? Deixa eu ver se tá aqui. Olha aqui, para ver que não é mentira. Deixa eu ver, calma aí se eu consigo mostrar. Aqui. Ah, que lindo! Ai, que baladinha.